Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é: Ele cuspiu nos seus olhos. Você não vai querer perder. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Samuel 7:12, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra que Samuel pegou e usou representava Jesus Cristo. Samuel continuou dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Este versículo está nos deixando saber que o Senhor sempre nos ajudará, desde que mantenhamos nossa fé em Jesus e nele crucificado. Josué 24, 26 a 27, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a ergueu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Ele disse, Josué, a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Agora, minha querida sobrinha Manuelita, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com o hino e testemunho. Hoje vou cantar um hino que eu conheço melhor em inglês do que português, mas eu já ouvi e aprendi um pouquinho desse hino em português quando eu ainda estava no Betel Brasileiro. Mas eu não aprendi muito bem, mas eu encontrei o hino de uma versão na internet, mas hoje mesmo eu encontrei essa versão que é mais fácil de cantar. Então eu irei cantá-lo. Presta atenção, porque tem uma mensagem grande também. A graça dos céus é doce som, salvando alguém. Assim a sua voz me encontrou.
sua luz então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. É a graça que me trouxe aqui, quem vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e uma caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. Ele cuspiu nos seus olhos. O texto da mensagem de hoje é encontrado em Marcos 8, 22 a 26. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando, ele os olhou e disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Eu tenho uma observação desse texto aqui. No expositório de Jim Swagger e na tradução que a gente usa no inglês, esse texto, esse versículo 6, não termina onde eu terminei. Continua falando: nem o digas a ninguém da aldeia. Não sei por que em português não é acrescentado nem o digas a ninguém da aldeia. Mas eu procurei nas Bíblias, que a gente tem muita confiança aqui nos Estados Unidos, e todos eles têm isso acrescentado no fim da parte que diz: e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Continuando: nem o digas a ninguém da aldeia. Então, eu peço vocês que, se você sabe grego ou sabe alguém que conhece grego, vai e verifique este texto, porque alguma coisa está partemente errado aí, mas pode ser que no português foi subentendido de que quando ele disse que não entres na aldeia, ele estava referindo a ele para não entrar em Betsaida, mas também para que não falasse a alguém da aldeia o que Jesus fez para ele. E vamos ver mais adiante o porquê disso. Vamos orar no momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença.
Nós pedimos que me unge com a tua palavra, para que eu possa falar às outras pessoas a mensagem que tu tens para que cada um que está escutando receba. Peço que também esteja com cada um que está escutando, que eles possam receber a mensagem que tu tens, que eles precisam receber. Ó Senhor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, como eu já disse, ele cuspiu nos seus olhos. O texto, como eu disse, é Marcos 8, 22 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Versículo 22, e chegou a Betsaida. Talvez refere a Betsaida Julias, que é situado na praia noroeste do Mar da Galileia. Pessoas vinham de todo lugar para vê-lo. Todos queriam vê-lo. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. Tá vendo? A gente viu que eles foram a Betsaida. E as pessoas estavam vindo de todo lugar para ver Jesus. E eles trouxeram esse cego para que Jesus tocasse nele e ele fosse curado. Vamos ver o que Jesus fez com esse cego. Versículo 23 diz: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que ele levou esse homem, esse cego, para fora da aldeia? Por que não fez um milagre ali na aldeia mesmo? Vamos ver. Jesus já havia amaldiçoado essa cidade, porque recusou arrepender-se. Consequentemente, ele não faria outro milagre nos seus limites. Vemos isso em Mateus 11, 21. Então, é por isso que Jesus retirou o cego de dentro daquela cidade de Betsaida, porque o povo de Betsaida recusou a Deus. E por ele ter recusado a Deus, ele não ia dar satisfação de fazer um milagre dentro daquela cidade. E quando ele chegou fora da cidade, ou da aldeia, como diz aqui, e cuspindo-lhe nos olhos. Vamos ver o que isso significa, cuspindo-lhe nos olhos. Refere-se à segunda vez que isso foi feito. Marcos 7, 33 foi a primeira vez. Ele provavelmente cuspiu no dedo e tocou os olhos do homem. Não foi cuspir nos olhos diretamente, mas no dedo, e colocou o dedo nos olhos do homem. E impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. No texto grego, ele continuou perguntando a ele. Então, Jesus perguntou: você vê alguma coisa? Você vê alguma coisa? Você vê alguma coisa? Finalmente o homem responde. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O texto grego realmente diz: eu vejo homens. Aqui no português, quase que diz isso: vejo os homens. Eu vejo homens. É semelhante, né? Pois os vejo como árvores que andam. A palavra andando refere-se aos homens que não às árvores. Parece haver um tipo de névoa sobre seus olhos que desfigurava as coisas. Quantos de vocês já fizeram exame de vista? E quando você chega no oculista, ele dilata seus olhos, não é? Está entendendo o que eu falo? Sim, ele dilata os seus olhos.
E quando ele faz isso, o que acontece com os seus olhos? Tudo é embaraçado, né? Todo é nevoado. Pois mesmo assim, é como que Jesus tinha colocado alguns olhos dele para delatar os olhos, para que pudesse ser sarado. Então, um homem veio assim, como se fossem homens, mas homens andando, como árvores andando. É que ele não podia fazer a forma do homem correto. Então, depois a gente vê no versículo 25, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido, e já via ao longo e distintamente a todos. Houve uma pessoa que estava dormindo, mas alguém bateu na sua porta para pedir pão. A gente vê isso, eu já vi, é uma parábola que eu estou falando. Houve essa pessoa que a pessoa bateu na porta dessa pessoa. Eu quero um pedaço de pão porque meu amigo veio de longe e chegou agora de noite e eu não tenho pão na minha casa para oferecê-lo. Você tem um pedaço de pão para que eu possa oferecê-lo? O dono da casa, vai-te embora, a gente já está todo mundo dormindo, a gente não vai, a gente já fechou as portas, porque era muito difícil de fechar aquelas portas, era muito trabalho, e ele não queria abrir as portas. Mas essa pessoa continuou batendo na porta. Por favor, me ajude, eu preciso de um pedaço de pão para oferecer ao meu visitante. E a pessoa disse, não, vai-te embora, já estamos de cama. Ele persistiu batendo naquela porta. É mesmo assim que Deus quer que nós façamos, que a gente persiste pedindo a Ele o que a gente precisa. E é assim que a gente faz a segunda. Muitas vezes, as coisas não são completas de primeira vista. A primeira vez que a gente pede, não é completo. Porque Deus tem mais para oferecer ao nosso trabalho, ao nosso restabelecimento. Então, e Jesus, há um único incidente nos 4 evangelhos, Jesus lidando com alguém pela segunda vez, dessa maneira, porque Jesus estava quem pôr suas mãos sobre ele uma segunda vez. Geralmente Jesus colocava a mão uma vez só, mas com este homem ele tinha que colocar 2 vezes, porque não sabemos. Não há explicação. Mas muitas vezes, quando a gente pede algo a Deus e a gente não recebe tudo da primeira vez, ele tem um motivo. Não sabemos o porquê. Mas ele vai terminar a obra que ele começou em nós. Versículo 26. E mandou para sua casa. Indica que ele não era de Betsaida Julias, dizendo, não entre na aldeia. E como eu falei, nem o digas a ninguém da aldeia. Às vezes nós estamos perto de pessoas negativas. E Deus não quer que estejamos perto dessas pessoas para que eles não nos levem ao caminho errado. Este texto refere-se ao fato. Então, Jesus, sabendo que Betsaida de Julias era um lugar ruim para uma pessoa que era convertido, novo convertido ainda, que ele não queria que ele confundisse com o que era errado, mas que ele fortalecesse na palavra do Senhor. Então ele diz, não vá até a aldeia, não entre na aldeia, vá para a sua casa. Então é por isso, porque Jesus não queria que esse homem fosse no meio das pessoas que iam puxá-lo para o lado errado.
Este texto refere-se ao fato, como afirmado, que Jesus colocou uma maldição sobre essa cidade por sua recusa em se arrepender. Mateus 11, 21. Devido a isso, Cristo parecia não querer dar a Betsaida mais nenhuma evidência da visitação de Deus. Esta poderia muito bem ser a razão pela qual Jesus teve que impor suas mãos sobre o homem pela segunda vez. Estamos vendo, muitas vezes, eu não entendi essa parte antes, mas vendo esse texto como está trazido, eu vejo isso. Eu estava indo numa igreja aqui nos Estados Unidos, onde o pastor conversava com meu marido e dizia, muitas vezes, eu não quero pedir que você ore sobre mim quando certas pessoas estão dentro da igreja, porque eles vão impedir a oração. E é verdade, porque quando uma pessoa está indo ao mau caminho, ele pode impedir a oração. Se a gente vê, não vemos que Jesus fez alguma coisa 2 vezes, só aqui, mas vemos que em Daniel, ele mandou os anjos para buscar a intercessão, porque a oração não chegava ao trono. Não é que Daniel não estava orando corretamente, era por causa dos principados e potestades nos ares. Mesmo assim, quando a gente está num lugar onde as pessoas estão contra Deus e contra as coisas de Deus, vai haver principados e potestades que vão impedir que essa oração chegue ao Pai lá no céu. E mesmo assim, provavelmente aconteceu com este homem, que Jesus teve que orar a segunda vez. Como eu disse, a maldição havia sido pronunciada e um modelo. Consequentemente, era como se a porta estivesse fechada. Ele, Jesus, era tanto Deus como homem. Estritamente, tudo que Deus passa com um homem passa. Deus, ele era homem e era Jesus, era Deus. E ele experimentou tudo que era de Deus, também como de homem. Ele sabia que o homem experimenta. A Bíblia também diz que ele não quer que ninguém perca. Deus não está enviando você ao inferno. A escolha é sua. Você vai ao céu ou vai ao inferno? A escolha é sua. A Bíblia diz também, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz, você, vem a mim. Todos os outros vão-te embora, que eu não quero nada a ver. Ele não disse isso. Ele disse, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Se você já teve a oportunidade de aceitar a Jesus e não aceitou, hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia que o Senhor pode entrar no seu coração também. É só aceitá-lo como seu Salvador. Agora, tenha cuidado com as pessoas com quem você anda, porque eles podem te levar de volta ao mundo. E você não quer isso. Porque se você quer estar com Jesus no céu, no futuro, você tem que andar com Ele. E queremos te dar essa oportunidade. Se você desviou, você pode voltar a Jesus agora. Não quer dizer que tudo está perdido. Você tem a oportunidade ainda de voltar.
Agora, se você sair de onde você está e um carro te atropela e você morre, e você não corrigiu a sua vida com o Senhor, você escolheu o inferno. Não foi Deus que te mandou lá, não. Eu quero te dar a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. E temos a oração que é chamada oração do pecador. Eu vou fazer essa oração, mas vou pausar aqui e ali, um pedacinho aqui e ali, e quero que você repete durante a pausa o que eu acabei de falar. Agora preste atenção às palavras, porque aqui é importante. A oração em si não tem nada. Não faz nada. As palavras em si não fazem nada. Mas se você está dizendo as palavras que estão ditas, acreditando de todo o teu coração, porque a Bíblia diz, se crê no Senhor Jesus Cristo e com a boca confessa a respeito da salvação. Primeiro você tem que crer e depois aceitá-lo. Então, você está fazendo essa oração de todo o seu coração, você vai ser abençoado. E eu quero que você ore comigo. Vamos inclinar nossa cabeça? Querido Deus no céu, venha você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos e Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma e eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora orar por todos vocês. Uma oração minha, não é oração do pecador, mas se você fez essa oração comigo e acreditou de todo o coração, vou fazer uma explicação depois da minha oração, então não vá embora, eu voltarei depois da oração, certo? Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença. Eu peço por cada pessoa que está escutando. Se essa pessoa aceitou a Ti como Salvador, que venha a crescer em Ti. Aquela pessoa que voltou a Ti, que venha a permanecer firme em Ti e possa crescer também. E aqueles crentes que precisam da sua ajuda nesse momento, que eles possam ser firmados em Ti ainda mais, mas também eles estão passando por uma necessidade ou uma tribulação. Pedimos que esteja com eles e ajude-os a resolver essa provação neste momento. Pedimos que esteja com cada um de nós e nos guie a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você poder crescer no Senhor. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente
e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus
na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.